Graça e paz, irmãos. Esse é o nosso primeiro vídeo dessa série de sermões expositivos e que tem a intenção, né, de expor basicamente 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, né? E a ideia é que, dentre os temas que vão ser abordados, a igreja, a nossa igreja principalmente, entenda um pouco mais sobre o combate aos falsos profetas, né, que é um dos carros-chefes desses textos, também como a gestão da igreja e também o papel do pastor, né? Existe um script lá bem descrito nesses livros, tanto em 1º, 2 Timóteo e Tito, de como é que deve ser um pastor, né? Como é que deve ser o líder da igreja. E para além disso, como a igreja se comporta diante de uma ameaça que são os falsos profetas, né? E a gente vai ver que os falsos profetas, na verdade, eles já estão aí tentando desviar o povo de Deus desde a igreja primitiva, né? Desde que a igreja começou a ser formada, já existem falsos profetas que distorcem, que torcem a palavra de Deus para tentar trazer para si discípulos, e aí com várias finalidades, seja ela a finalidade de ter notoriedade, de ter seguidores ou de ter poder, de ter dinheiro, né? Como a gente vê ainda hoje, ok? Então, que de fato essa série de sermões ela sirva, né? Essa série de sermões ela sirva para benefício da igreja, para que a nossa igreja possa aprender e crescer com a palavra de Deus. Eu peço que você já abra a sua Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 1. A gente vai ler inicialmente os versículos 1 e 2. Hoje a gente vai se ater basicamente dos versículos 1 e 2 e do 3 ao 7. A gente vai ver essa parte introdutória de 1 Timóteo, né? Ver o que Paulo está falando a Timóteo e essa introdução, de fato, a essa carta, né? Então, abra lá sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1. A gente vai ler primeiramente os versículos 1 e 2. A gente vai ver um pouco do contexto dessa carta, ver o que Paulo quer nos dizer logo no início dessa carta, né? E aí por diante uma outra introdução, mas que fala basicamente sobre aquilo que ele quer desenvolver nessa carta de 1 Timóteo, né? Essa primeira carta enviada a Timóteo, que a gente vai ver que provavelmente enviada à igreja de Éfeso, por consequência, né? Então, vamos ler aqui os versículos 1 e 2 de 1 Timóteo capítulo 1. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. E eu convido você agora para que a gente possa fazer uma oração e logo depois a gente dá sequência a esse texto. Amém? Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela rica oportunidade de estarmos lendo a Tua palavra, Senhor. Lendo aquilo que diz a Bíblia, lendo aquilo que o Senhor reservou para a sua igreja como revelação do seu amor. Que nesse momento o Teu Espírito Santo possa tocar os nossos ouvidos, os nossos olhos e nos dar entendimento da Tua palavra. Que nesse momento o Senhor possa tocar os nossos corações e encontrar nele solo fértil, para que a Tua palavra semeada nele possa crescer e gerar frutos. Frutos esses que permaneçam, porque eles são frutos da Tua palavra, Deus. Nós somos extremamente gratos pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais sobre aquilo que o Senhor preparou para a sua igreja. Nós te agradecemos por tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, Paulo ele começa fazendo essa introdução à carta, né? Lendo novamente, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus,
nosso Senhor, nosso Salvador, aliás, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, né? Então, basicamente, Paulo está falando sobre ele mesmo nesse início, né? E aí surge aqui uma dúvida. Se Paulo está escrevendo para esse cara, que ele vai falar aqui no versículo 2, né, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, por que ele precisa afirmar quem de fato ele é, né? Ele diz aqui, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, né? Então, basicamente, ele está falando aqui, olha, não foi por imposição de mão humana que eu me tornei apóstolo, não foi por minha vontade, não foi por algo que eu quisesse, que eu pudesse fazer. Na verdade, eu sou apóstolo de Cristo por ordem de Deus, né? A gente já conhece o encontro de Cristo com Paulo lá no caminho para Damasco, onde Cristo comissiona Paulo a ser seu apóstolo, né? Ser um pregador da palavra, né? Então Paulo deixa claro aqui, olha, não foi porque eu quis, né? Eu não sou apóstolo de Cristo porque eu decidi ser apóstolo de Cristo, ou porque alguém chegou e impôs a sua mão sobre mim e disse, a partir desse momento você é um apóstolo. Não foi por causa disso. Eu sou apóstolo porque o próprio Deus, através do Cristo ressurreto, me comissionou a esse cargo, né, de apóstolo de Cristo Jesus. E aí ele continua aqui, dizendo, por ordem de Deus, nosso Salvador, de Cristo Jesus, nossa esperança. Veja aqui que ele fala Deus, nosso Salvador, né? E Cristo Jesus, a nossa esperança. Então ele ressalta logo no início aqui que o próprio Deus é o Salvador, porque é dele o querer e o efetuar. É ele quem planeja e executa o plano da salvação, inclusive providenciando Jesus Cristo como sacrifício, né? O único e suficiente para que haja de fato a salvação do homem. E aí ele termina dizendo de Cristo Jesus a nossa esperança. Porque de fato a ressurreição de Cristo é a esperança de que nós temos uma salvação. A gente imagina que se de fato Cristo não tivesse ressuscitado, se de fato ele não tivesse saído daquela tumba, né? O plano da salvação ele não estaria completo, né? Ele só de fato está completo porque Cristo morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou ao terceiro dia e agora reina à direita de Deus Pai, né? Exaltado. Então, essa introdução que Paulo faz, ela já é extremamente complexa, né? Ela já fala sobre o plano da salvação aqui no primeiro versículo, né? Ele já fala sobre o plano da salvação no primeiro versículo dessa carta a Timóteo, ok? E aí, seguindo, ele diz aqui, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo nosso Senhor. Então ele fala que Timóteo é um filho da fé dele, né? É um discípulo de Paulo, na verdade. Como a gente mesmo sabe, Timóteo ele já era filho de uma mulher convertida ao Evangelho. Então, é bem provável, ou melhor, a teoria mais aceita é de que, de fato, o Timóteo ele já fosse convertido quando Paulo o encontrou, né? Porém, Paulo discipula Timóteo. Então, por isso, Paulo diz que Timóteo é seu verdadeiro filho na fé, ok? Então, Timóteo é o verdadeiro filho de Paulo na fé porque provavelmente Paulo discipulou, Paulo trabalhou os rudimentos da fé de Timóteo, né? E ele continua aqui, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo, o nosso Senhor. Então, Paulo sauda Timóteo, né, de uma forma
bem abrangente aqui: graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e Cristo Jesus, o nosso Salvador. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Atos, o capítulo 16, versículo 1, tá? A gente vai ver exatamente o primeiro encontro de Paulo com esse garoto Timóteo, né? Então, abra lá, Atos 16. Atos, o capítulo 16, a partir do versículo 1. Diz assim: Paulo chegou também a Derbe e Listra, e vivia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, sendo seu pai grego. E os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Então, Paulo se interessou em que ele o acompanhasse em sua missão. Para tanto, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois era do conhecimento de todos que seu pai, ou seja, o pai de Timóteo, era grego. Então, capítulo 16, dos versículos 1 até o 3, né? Ou do 1 até o 5, eles vão falar basicamente aí desse primeiro encontro que Paulo tem com Timóteo. E aí Paulo já fica interessado, né, como a própria Bíblia diz, por Timóteo, porque as pessoas daquela região já dão um bom testemunho de Timóteo, de quem Timóteo é, né, do cara que Timóteo já era naquele tempo, do amor que ele tinha pela palavra, né, do apreço que ele tinha pela palavra, da competência que ele tinha. Então, Paulo se interessa por Timóteo e convida Timóteo para ser seu discípulo, né? E acompanhá-lo nas viagens. Então, a partir desse momento, Timóteo acompanha Paulo e aí vai até o fim, né? Timóteo é preso com Paulo lá em Roma, ainda assim ele continua sendo discípulo e Paulo deposita uma confiança muito grande em Timóteo, porque vê, e a gente vai ver isso lá em 1 Timóteo, né? Vê o amor de Timóteo pela palavra e enxerga além das dificuldades de Timóteo. Timóteo era um rapaz muito jovem, né? E aí tem todas as dificuldades que a juventude traz, mas Paulo ele chama a atenção de Timóteo para que Timóteo vá além dessas dificuldades que a juventude traz, né? Buscando forças em Deus, né? Na sua fé, combatendo o bom combate, para que ele passe por essas dificuldades, mantendo a sua fé e mantendo o objetivo que Deus já tinha pré-estabelecido na vida de Timóteo. Amém? Então, Timóteo, desde cedo, vamos dizer assim, o cara já era um prodígio, né? Apesar de todas as dificuldades, ele já era um cara muito comprometido com a palavra de Deus. Então, vamos voltar lá para 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1. Então, existe uma certa dificuldade exatamente de entender por que Paulo ele introduz essa carta de 1 Timóteo dessa forma. Se ele está escrevendo para alguém que era tão íntimo dele, para alguém com quem ele compartilhava, né, as dificuldades, para alguém com quem ele tinha passado tanto tempo, por que Paulo ele precisa reafirmar ou afirmar o chamado dele no início dessa carta, né? Por que Paulo ele precisa dizer que ele é apóstolo de Cristo, não porque ele queria, mas porque Deus o assim fez, né? Alguns dizem que essa introdução não é bem a cara de Paulo, né? Então, por isso, talvez não fosse Paulo que tivesse escrito essa carta, né? Talvez seja algum outro discípulo de Paulo que escreveu essa carta e se aproveitou, no caso, da fama que Paulo tinha para dar mais notoriedade, né? Dar mais veracidade a essa carta, né? E aí estudiosos como, por exemplo, Augusto de Nicodemos discordam dessa teoria, mostrando que Atos é extremamente claro
e conciso no ponto em que Paulo ele vive nesse contexto aqui, dessa carta escrita a Timóteo, né? Que não há uma divergência temporal, vamos dizer assim, no tempo em que foi escrita essa carta e o tempo talvez em que Paulo já tivesse morrido, por exemplo, né? Então não teria condição de Paulo escrever essa carta porque ele já estava morto. E aí, de fato, Atos dos Apóstolos, ela nos dá essa confiabilidade, vamos dizer assim, de que Paulo poderia muito bem ter escrito essa carta, ok? E a teoria talvez mais aceita para que Paulo tenha feito isso, e a gente vai ver isso também um pouco mais lá na frente, lá no versículo 6, de que essa carta escrita para Timóteo, na verdade, não seria só para ele, né? Mas seria para ser lida publicamente na igreja de Éfeso, que era a igreja a qual Timóteo tinha sido enviado para combater os falsos profetas. E por que Timóteo tinha sido enviado para combater esses falsos profetas, para trazer o povo de volta à verdadeira doutrina na igreja de Éfeso, né? Porque o próprio Paulo não fez isso. Na verdade, a gente vai ver que a partir do versículo 3, ele vai falar sobre uma viagem que ele está fazendo à Macedônia, né? E um pouco mais para frente a gente vai ver que Paulo ele entende que vai demorar um pouco mais na região da Macedônia. E por isso ele envia Timóteo àquela região, à igreja de Éfeso, porque existia uma pressa, na verdade, em combater os falsos profetas na igreja de Éfeso. Então, por isso, Paulo, entendendo que demoraria um pouco mais a chegar à igreja de Éfeso, envia o seu pupilo, né, o seu discípulo, à igreja de Éfeso para combater esses erros doutrinários, essas falsas doutrinas que estavam sendo pregadas na igreja de Éfeso, né? E aí se coloca um outro obstáculo para Timóteo. Timóteo era um cara jovem, tinha muito amor pela palavra, mas existia talvez uma certa desconfiança da própria igreja. Como é que Timóteo, por exemplo, iria, e a gente vai ver isso também mais lá para frente, né? Como é que Timóteo exortaria pessoas que tinham mais idade do que ele, que teoricamente teriam mais conhecimento do que ele, né? E aí Paulo vai falar, olha, não despreze o dom de Deus que há em você, não é isso? A gente vai ver isso um pouquinho mais lá na frente, certo? Então, vencida essa parte introdutória, onde a gente entende que Paulo ele introduz essa carta afirmando quem de fato ele é, que ele é um apóstolo comissionado pelo próprio Jesus Cristo, porque essa carta seria uma carta endereçada a Timóteo e uma carta endereçada também à igreja de Éfeso, que provavelmente seria publicamente. Então seria interessante que Paulo de fato dissesse quem ele é, né? A autoridade que estava sobre ele, a autoridade que não foi dada a ele por um homem, a autoridade que foi dada a ele pelo próprio Deus através de Cristo Jesus, para essa comissão de apóstolo, né? Então, continuamos agora a partir do versículo 3. O versículo 3 até o 7. Nós vamos ler todo esse trecho, do versículo 3 ao versículo 7. Depois a gente retorna checando versículo a versículo. Então, o versículo 3 diz assim: conforme te solicitei, quando partia para a Macedônia, permanece em Éfeso, aliás, para advertires a certas pessoas de que não mais ensine doutrinas falsas e que parem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam discordâncias, em lugar de propagarem a obra de Deus, que tem como fundamento a fé. O alvo dessa orientação é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns, contudo, se desviaram desses princípios e se entregaram a discussões sem valor algum, intentando ser mestres da lei
quando não compreendem nem o que propalam, nem os assuntos sobre os quais fazem afirmações com tanta convicção. Até aí, do versículo 3 ao versículo 7, né? Então, lá no versículo 3, versículos 3 e 4, na verdade, conforme te solicitei, quando partia para a Macedônia, ou seja, Paulo já estava na Macedônia quando escreve essa carta a Timóteo, ou seja, ele já chegou lá na Macedônia, né? Já está pregando lá, já está visitando os locais predeterminados que ele tinha para visitar na região da Macedônia, e escreve essa carta a Timóteo, né? Permanecei em Éfeso para advertires a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. No 4, e para que parem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam discórdias, em lugar de propagarem a obra de Deus que tem como fundamento a fé. E aí eu queria que você abrisse lá em Atos, o capítulo 20, do versículo 28 ao 30, porque a gente vai ver que Paulo já tinha advertido os líderes de Éfeso que isso aconteceria, né? E aí, dentro desses líderes, o próprio Paulo fala, olha, no meio de vocês é que vão surgir esses, né? Então abra sua Bíblia lá em Atos, o capítulo 20, a partir do versículo 28, do versículo 28 ao 30, e a gente vai ver exatamente sobre isso que Paulo tá falando. Então, Atos dos Apóstolos, o capítulo 20, do versículo 28 até o 30. Diz assim o texto: concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de que todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. E eu sei que logo após a minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. Até o 29 por enquanto. Então, Paulo ele se encontra com os presbíteros da igreja de Éfeso, né, com os líderes da igreja de Éfeso, e alerta eles, olha, vocês precisam ter cuidado de vós mesmos, né, para que vocês mesmos não se encontrem nessa situação, e vocês precisam também cuidar do rebanho que o próprio Deus estabeleceu, comprado com o sangue de Jesus Cristo, aqui como ele fala no versículo 28, e no versículo 29 ele fala, eu sei que logo após a minha partida, né, ou seja, logo após Paulo sair da igreja de Éfeso, logo após Paulo passar algum tempo lá ensinando a igreja de Éfeso, já se levantariam pessoas, né? Provavelmente Paulo naquele tempo já tinha ideia de quem seriam esses, mas ele fala que vão se levantar pessoas dentre vós mesmos logo após a minha partida, como lobos ferozes que se infiltrarão, né? Por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. O versículo 30 ele termina assim: e ainda mais dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade e com o propósito de conquistar discípulos para si, né? Ou seja, dentre aqueles que Paulo estava exortando, dentre aqueles que ele chamou de episcopado, de pastores, vamos dizer assim, dentro daqueles que ele estava reunido naquele momento para exortar, para falar sobre essa dificuldade que surgiria, ele diz assim, olha, dentre vocês que estão reunidos comigo agora, eu sei que logo após a minha partida vão se levantar alguns para serem falsos profetas, para ensinarem falsas doutrinas, para torcerem a palavra, como Paulo fala aqui, em benefício próprio, para juntarem para ser discípulos em benefício próprio, né? Seja, como eu falei lá no início, em busca de notoriedade, né? Em busca de fama, ou seja, em busca de bens, de riquezas, como nós vemos hoje, né?
É notório, é público que hoje falsos profetas abrem igrejas com o intuito de se tornarem famosos e, acima da fama, terem bens, acumularem riquezas, né? E Paulo adverte a igreja de Éfeso quanto a isso. Em primeira instância, ele exorta aqui os líderes que vão ficar nessa igreja de Éfeso, né? E aí, logo após a partida de Paulo, já se estabelecem lá os falsos profetas, esses que ele fala que vão torcer a palavra. Por isso, tanta pressa em que ele envie Timóteo, né, esse discípulo de confiança, né, que Paulo tinha, a Éfeso, né? Ele sabendo que passaria mais tempo do que ele pretendia na Macedônia, então ele não poderia chegar a Éfeso imediatamente. Então ele vai e envia Timóteo à igreja de Éfeso exatamente para exortar, né, a igreja e para combater esses falsos profetas. Então veja, aqui não existia politicamente correto, né? Não existia essa questão de divergência doutrinária, ou seja, você pensa de uma forma, eu penso de outra e tá tudo ok, não, tá tudo bem, vai dar tudo certo, né? A verdadeira doutrina só existe uma, é o ensinamento de Cristo. Tudo aquilo que é diferente disso, né? Tudo aquilo que não é baseado na Bíblia, e que se diz ensinamento cristão, mas não é baseado naquilo que Cristo nos ensinou, verdadeiramente ensinou, né? É uma heresia, é uma falsa doutrina e precisa ser combatido. Não existe politicamente correto quando se trata de uma heresia, né? De uma divergência doutrinária que seja de fato uma heresia, ok? Existem diferenças doutrinárias que não são heresias e que no plano da salvação, vamos dizer assim, né, dentro da obra redentora de Cristo, não há uma consequência catastrófica, né, que nos faça de fato divergir, vamos dizer assim, sair do parâmetro que é Cristo Jesus, ok? Então, Timóteo é enviado a Éfeso exatamente porque existiam falsas doutrinas, né? Existiam incoerências doutrinárias que estavam sendo ensinadas à igreja de Éfeso. Bem? Então, os versículos 3 e 4, eles falam exatamente sobre isso. Paulo ele introduz essa carta falando a Timóteo o objetivo dele naquele momento. Ele precisaria doutrinar a igreja com relação a falsas doutrinas, aos falsos profetas e a tudo que estava se estabelecendo ali na igreja de Éfeso, que era contrário à vontade de Deus, que era contrário à palavra de Deus, né? Seguindo, o versículo 5 diz assim: o alvo dessa orientação é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Ok? Então, o que Paulo basicamente está querendo dizer assim? Aqui por amor, né? O alvo dessa orientação é o amor que procede de um coração puro. Ou seja, o que eu entendo, na verdade, o que essa palavra quer dizer por amor, né? Eu entendo também como zelo. O zelo que procede de um coração puro, ou seja, aquelas pessoas que foram tocadas, que foram salvas por Cristo e que eram membros daquela igreja, esse amor, né, que é proveniente desse coração é um zelo, de fato, pela palavra, pela obra de Deus. Então ele deixa claro que o alvo dessa orientação, dessa exortação, dessa palavra que Timóteo iria trazer à igreja de Éfeso, era exatamente essas pessoas que tinham zelo pela palavra de Deus, né?
que tinham amor pela palavra de Deus. Então, de fato, se a palavra chegasse ao encontro dessas pessoas, se a exortação chegasse ao encontro dessas pessoas, com certeza elas aceitariam a exortação, né? Elas aceitariam o conserto. Se você puder abrir a sua Bíblia lá em 1 Pedro capítulo 1, só o versículo 22, ele fala algo interessante sobre ter um coração puro. 1 Pedro, o capítulo 1, versículo 22. Bem, diz assim: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Então, da onde vem esse coração puro, né? Que o próprio Pedro fala aqui em 1 Pedro, o capítulo 1, versículo 22. Esse coração puro é proveniente de uma purificação vinda do Espírito Santo na obediência à verdade. É uma obra do Espírito Santo, mas que depende da nossa obediência, né? À verdade, ou seja, eu preciso entender e obedecer os ensinamentos de Cristo. Eu preciso entender e obedecer a palavra. Em função disso, eu tenho um coração puro e como a própria palavra fala aqui, né, eu procedo para um amor fraternal não fingido, ou seja, é verdadeiro, né? E aí ele termina dizendo: amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Então, o coração puro, de fato, ele é uma ação espiritual, né? E ele é um resultado da minha obediência à vontade de Cristo, à palavra de Cristo. Então, voltando lá para 1 Timóteo, qual é o alvo dessa orientação? Assim como eu já deixei claro, a orientação é o amor que procede de um coração puro. E quem são aqueles que têm o coração puro ou purificado? Aqueles que foram, de fato, tocados pelo Espírito Santo e que obedecem os ensinamentos de Cristo. Aqueles que, de fato, obedecem o que a palavra de Cristo lhes ensina, não é? Então, é para essas pessoas a quem Timóteo deveria dirigir a palavra. Exatamente porque Paulo sabe que dessas pessoas haveria um resultado, né, de conversão, de fato, dos corações. Então, esse zelo que é traduzido também aqui por amor, né, o amor que procede de um coração puro, levaria, de fato, as pessoas a combaterem os falsos profetas, que inclusive a gente vai ver nos próximos estudos que Éfeso é elogiada por Paulo exatamente porque ela testa os profetas, né? Ela testa aquelas pessoas que falam à igreja para ver se de fato eles falam a verdade, né? Se de fato eles estão falando o que a palavra fala. E isso já é resultado, provavelmente, dos ensinamentos de Timóteo à igreja de Éfeso, né? Isso já é provavelmente resultado da exortação de Timóteo à igreja de Éfeso, orientado aqui por Paulo na introdução dessa carta. Amém? Continuando, ele fala aqui: alguns, contudo, se desviaram desses princípios. Que princípios são esses? Esses que ele fala, que Paulo fala aqui no versículo 5, né? Coração puro, uma boa consciência e de uma fé sincera, ok? Que a gente já viu que são resultados de pessoas que foram tocadas, ou seja, pessoas que foram alcançadas por Deus e que vivem as suas vidas agora de acordo com os ensinamentos de Cristo, com aquilo que a palavra diz. Então ele fala:
Alguns, contudo, se desviaram desses princípios e se entregaram a discussões sem valor algum, né? Se entregaram a discussões sem valor algum. Por que Paulo, aliás, fala isso, né? Ele aqui está considerando que tudo aquilo que é estranho ao evangelho, que está sendo pregado na igreja, ou seja, tudo aquilo que é uma falsa doutrina, e a gente vai ver um pouco mais lá para frente que esses falsos profetas, eles se aproveitavam da lei, né? E Paulo vai falar que a lei é boa, a lei é boa, sim. E eles se aproveitavam da lei para introduzir na igreja falsos ensinamentos, né? Então, Paulo ele está dizendo aqui, olha, essas pessoas elas fazem daquilo que é bom, né? Fazem daquilo que de fato tem algum valor, uma palavra ou um ensinamento sem valor, né? Porque elas se desviaram do alvo, do objetivo que de fato aquela palavra de fato tem. Ou seja, eles estavam ensinando uma falsa doutrina. E se de fato o líder, o pastor, o profeta, ele se desvia, né, desvirtua, distorce ou torce a palavra de Deus, aquela palavra que ele profere, ela passa a não ter valor algum. Ela passa a não ter autoridade, né? Porque se ele distorce a palavra não é mais a palavra de Deus, é uma palavra que ele inventou ali, né? Que ele moldou conforme a vontade dele. Então Paulo está dizendo aqui, olha, se essas pessoas, né, que se desviaram do caminho, que se desviaram daquilo que de fato a palavra fala, estão ensinando na igreja, esse ensinamento não tem valor algum. Esse ensinamento não tem valor algum, né? Então, quando a gente ouve um falso profeta pregar, vamos dizer assim, a gente sabe que de fato ele é um falso profeta se a gente conhece de fato a palavra, porque a gente sabe o que a palavra diz. E se ele fala alguma coisa que não é condizente com a palavra, ele é um falso profeta, está ensinando uma falsa doutrina, e aquele ensinamento, segundo Paulo, é isso que ele está falando aqui, não tem valor nenhum. Ou seja, se você ouve uma palavra de um pastor, de um líder, a primeira obrigação que você tem é abrir a palavra, ler se de fato aquilo que ele falou condiz com o que está escrito lá na palavra, né? Fazer como a igreja de Éfeso estava fazendo, olhando se de fato, vendo se de fato aquilo que os profetas estavam pregando era condizente com a palavra. E se não fosse condizente com a palavra, era considerado um ensinamento sem valor. Claro que aqui em 1 Timóteo isso não está acontecendo porque Timóteo ainda vai começar a exortar a igreja sobre isso. Mas lá para frente a gente vai ver que de fato a igreja de Éfeso ela teve notoriedade, né? Paulo ele exorta a igreja um pouco mais lá para frente com relação a Éfeso ter deixado o primeiro amor, né? Mas reconhece que de fato Éfeso ela tinha um apego tão grande à palavra que de fato ela ia checar se o pregador, se o pastor, se o líder estava de fato seguindo a palavra, se aquilo que ele falava, aliás, era aquilo que a palavra dizia, né? Então, se um pregador, se um pastor, se um líder, se aqueles que se dizem apóstolos hoje em dia, né? Se alguma pessoa que traz a palavra na igreja, que discursa na igreja, que traz o sermão na igreja, for achada nessa situação onde aquilo que ele fala não condiz com o que a palavra fala, então a igreja deve considerar todo o discurso dele sem valor. Amém? Ou misericórdia, né? Que não se encontre na nossa igreja líderes dessa forma, né? De fato, a nossa equipe de pregadores tem de fato tido compromisso com a palavra de Deus, para trazer para a igreja
um conteúdo que de fato condiza com aquilo que Deus nos deixou na sua palavra. E finalizando, o versículo 7 diz assim: intentando ser mestres da lei quando não compreendem nem o que propalam, nem os assuntos sobre os quais fazem afirmações com tanta convicção. Então, o que Paulo está falando aqui, né? Ele está falando aqui que essa galera, né, esses falsos profetas que já tinham se levantado nessa época, eles eram os caras muito eficientes, assim, eloquentes, né? Os caras falavam muito bem e ele fala aqui, intentando ser mestres da lei, né? Quando não compreendem nem o que propalam, ou seja, eles tinham uma eloquência muito boa, mas não sabiam nem sobre o que estavam falando. Propalar aqui, ou propalam, como ele coloca, tem o sentido de espalhar ou tornar público, né? Ou seja, de fato pregar, né? E aí Paulo está desconstruindo aqui os falsos profetas. Ele está desmontando essa narrativa que foi criada por esses falsos profetas de que eles sabiam de alguma coisa, né? Está dizendo, olha, esses caras eles falam muito bem, mas eles não sabem nem sobre o que estão falando, porque a partir do versículo 8, Paulo vai discorrer corretamente sobre a importância da lei, sobre por que a lei é boa, sobre para quem a lei foi feita. E aí ele começa a desconstruir no versículo 7, e aí no versículo 10, né, ele vai de fato destruir esses falsos profetas aqui que estavam pregando em Éfeso, ok? Então, toda essa parte introdutória aqui que vai do versículo 1 ao versículo 7 é basicamente uma orientação a Timóteo. E aí, a partir do versículo 8, Paulo ele vai trazer um conteúdo um pouco mais, vamos dizer assim, mais objetivo à igreja, né? Trazendo um ensinamento direcionado, de fato, à igreja de Éfeso, claro, orientado a Timóteo para que Timóteo pudesse exortar a igreja de Éfeso. E a gente vai ver que, de fato, houve, né, de certa forma, resultado dessa exortação, dessa orientação que Paulo dá a Timóteo e que Timóteo, como seu discípulo, repassa à igreja de Éfeso. Ok? Então, eu gostaria de terminar essa parte introdutória. Eu peço que os irmãos também chequem mais uma vez, né? Essa é a ideia primordial dessa introdução aqui e também da continuidade desses primeiros capítulos, principalmente capítulo 1 e 2 de 1 Timóteo, é que de fato a gente tenha esse amor que vem de um coração purificado pelo Espírito Santo e de um coração que agora segue a palavra de Deus, que o nosso amor pela palavra nos guie e nos faça checar se de fato aquilo que nós estamos ouvindo é aquilo que de fato a palavra de Deus diz. No que diz respeito à palavra de Deus e no que diz respeito a tudo aquilo que Cristo nos ensina, né, na sua palavra, não existe, de fato, irmãos, politicamente correto. Existe a palavra de Deus e existem as falsas doutrinas. Então é necessário que a gente saiba checar o que de fato é aquilo que é palavra e aquilo que não é palavra. E se não é palavra, não tem valor nenhum. Se não é palavra, não vale a pena ouvir, né? A gente deve combater, porque muitos têm ido pela porta larga, pelo caminho largo, porque têm dado ouvidos a falsos profetas, a pessoas que pregam um falso evangelho por preguiça, né, de ouvirem o que de fato a palavra de Deus diz. Se essas pessoas de fato estudassem a palavra, se procurassem a orientação do Espírito Santo, porque como a gente sabe, o próprio texto bíblico ele se auto-explica, de fato não existe a
a necessidade, vamos dizer assim, para os assuntos mais simples, mais fáceis de se entender do Evangelho, tirando assuntos relacionados vamos dizer, a conceitos arqueológicos, a historicidades que surgem e que de fato são interessantes, né? Mas que de fato eu mesmo não sou um historiador, não sou um arqueólogo, então existem coisas que de fato eu não vou conseguir explicar ou entender de uma forma fácil, mas o Evangelho em si, o texto bíblico ele é autoexplicativo. Se eu paro para ler ele, se eu paro para entendê-lo, ele se mostra para mim, né? É uma ação graciosa e misericordiosa do próprio Deus através do seu Espírito, nos dar entendimento da sua palavra. Então, se essas pessoas que têm se deixado levar por esses falsos profetas tirassem um tempo, se colocassem na presença de Deus, pedissem orientação do Espírito Santo e lessem a palavra de Deus, certamente elas entenderiam a palavra e saberiam distinguir o que é palavra e o que é falsa doutrina. Amém? Então que você possa aí na sua casa ler mais uma vez esses versículos, são poucos versículos de 1 ao 7, e procurar entender junto comigo assim, como eu procurei entender o que de fato Paulo quis dizer aqui a Timóteo, né? Eu acredito que o texto seja bem claro, não haja dúvidas para o que Paulo está orientando Timóteo aqui a fazer, ok? Então, nesse momento, eu gostaria de orar com vocês, encerrando esse momento, que tenha sido de proveito, que eu possa ter contribuído com os irmãos e que a gente venha, nas próximas semanas, aprender ainda mais sobre Paulo orientando Timóteo, Timóteo orientando a igreja de Éfeso. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos pelo teu rico ensinamento à igreja, Senhor. Nós te agradecemos porque tu és um Deus rico em graça e em misericórdia, que se preocupa com a tua igreja e que, através do seu Espírito Santo, acende em nós a lâmpada do conhecimento, que ilumina o nosso entendimento e que nos dá a compreensão da tua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem nos trazido entendimento da tua palavra. E nós te pedimos que nessa série de exposições, que o Senhor possa trabalhar a nossa igreja para entendermos a necessidade de nos dedicarmos ao conhecimento da tua palavra, de combatermos as falsas doutrinas, de combatermos os falsos profetas e de propagarmos o verdadeiro evangelho. O Senhor nos comissionou como propagadores da tua palavra. O Senhor nos comissionou como pregadores da palavra. Mas para sermos pregadores da tua palavra, nós precisamos entender a tua palavra. Nós precisamos viver a tua palavra. Nós precisamos ter um coração puro, um coração mudado pela tua palavra. Então nós pedimos que o Senhor trabalhe nos nossos corações, trabalhe nas nossas vidas, para que nós possamos entender o peso de sermos propagadores do teu evangelho, o peso de sermos propagadores da tua palavra, Pai. É isso que nós te pedimos e em nome de Jesus já te agradecemos, Pai. Amém. E para finalizar, né, os próximos pregadores, a gente vai estar se revezando aí. No próximo episódio dessa série, quem vai trazer o próximo episódio será Miqueias e logo depois o pastor Caio, né, estará trazendo a sequência do estudo e nós estaremos nos revezando na pregação, né, no estudo da carta de 1º e 2º Timóteo. E logo depois, claro, Tito. Então, eu agradeço aos irmãos
pela atenção que os irmãos deram. Eu espero mais uma vez que tenha sido de grande contribuição para vocês. E qualquer erro, me avisem. Eu acredito que os irmãos vão saber interpretar, assim como eu, os ensinamentos aqui descritos em 1 Timóteo, esses 7 versículos, querendo conversar, dúvidas, sugestões, dores, só falar comigo lá pelo WhatsApp que eu estou à disposição. Amém? Então agradeço a todos vocês pelo tempo que vocês provavelmente vão dedicar ao ensinamento dessa palavra e que Deus abençoe a nossa igreja.